Neemias, capítulo de número 9, versículo 16 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções, assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os às terras de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por podermos estar na tua casa, na tua presença. Temos louvado o teu nome, lido a tua palavra. E de fato, ó Deus, precisamos, uma necessidade nossa, ouvir a tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Para a glória do teu próprio nome, nós oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar o sermão de hoje fazendo a indicação de um livro, do Stephen Weyers, colocando o passado no devido lugar. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, de comprar esse livro, é um livro interessante. O tema do sermão hoje tem a ver com o passado. Nós podemos aprender com os erros do passado. Às vezes temos dificuldade de lidar com o passado. O Stephen, nesse livro, ele diz que todos nós temos um passado pecaminoso. Tenha você nascido na igreja ou não, tenha você sido criado num lar evangélico ou não, tenha sido você, desde o seu nascimento, instruído à luz da palavra, ao olhar para trás, você vai se deparar com um passado
pecaminoso. Todos nós temos um passado pecaminoso. E às vezes nós não sabemos lidar muito bem com o nosso passado. Há pessoas que acham que o passado não significa nada e esquecem-se totalmente do passado que tiveram. Outros são um pouco saudosistas e querem viver do passado. Mas nós precisamos aprender a olhar para o passado, avaliar o passado à luz da palavra de Deus, para pensarmos o nosso presente e termos uma projeção à luz da palavra de Deus para o nosso futuro. O Mário Sérgio Cortella, em uma de suas palestras, falando a respeito das crianças do nosso tempo, ele diz que algumas pessoas massacram os seus filhos e as crianças com as quais eles lidam, falando para elas o seguinte: olha, vocês não têm passado, vocês não sabem, eu tive infância, a infância boa foi a que eu tive, vocês não têm infância. E eu fico então preocupado com o futuro de vocês, vocês também não terão um bom futuro. Algumas pessoas agem assim, acham que as crianças de hoje não têm uma boa infância. Infância boa era a infância do seu tempo. E assim, o Mário Sérgio Cortella diz, nós roubamos a construção do passado das crianças e também furtamos delas o futuro. Diante disso, elas passam a viver intensamente a propaganda da Coca-Cola. Você tem que viver o momento. Você tem que viver o presente intensamente. E nós temos nos deparado com essa realidade. Fazemos parte de uma geração que está extremamente preocupada com o presente, que não se importa muito com o passado e que não se interessa muito pelo futuro. Basta viver intensamente o presente. À luz desse texto, meus irmãos, nós somos convidados a olhar para o passado e a tirar preciosas lições do passado. Esse texto trata-se de uma oração. A palavra de Deus, ao ser pregada, produz no povo arrependimento. O reverendo Gerson falou sobre o arrependimento, que conduz as pessoas à palavra, conduz as pessoas à adoração. E agora nós temos aqui uma oração nos primeiros versos que destaca o caráter de Deus. E esta oração prossegue como uma forma de relembrar os atos de Deus na vida do seu povo, como Deus se relacionava e como Deus se relacionou com o seu povo no passado. É resgatar na memória o que Deus havia feito de bom para com o seu povo. E aí então o reverendo Hernandes diz que aqui nós temos duas questões importantes: a bondade de Deus e a rebeldia do povo. A bondade de Deus se contrasta com a rebeldia do povo. E veja que nos versos que nós lemos, por pelo menos 3 vezes, o escritor faz questão de mencionar a bondade de Deus. Então, o que nós podemos aprender à luz desse texto com essa temática? Aprendendo com os erros do passado. A primeira questão que nós podemos aprender com os erros do passado é que a rebeldia, ela conspira contra a vontade de Deus, contra a palavra do Senhor. Os versos 16 e 17, no verso 17, a parte A, no verso 16 diz assim: porém eles, os nossos pais, se houveram soberbamente. Algumas traduções colocam, eles se houveram orgulhosamente e endureceram as suas cerviz. Eles não queriam servir a Deus e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram-se a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas. Esta é uma oração, irmãos, para a qual nós devemos nos atentar. Porque mostra que o passado do povo de Deus aqui, essa atitude de rebeldia, na verdade, era uma forma de se rebelar, de se voltar contra a vontade de Deus.
Há um aspecto interessante na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é normativa. Não há como nós negociarmos. Devemos responder a esta palavra que é normativa para a nossa vida em obediência. Diante da palavra de Deus, diante dos mandamentos de Deus, o povo deveria obedecer a Deus. E em obedecendo a Deus, as bênçãos de Deus seriam derramadas de forma cada vez mais intensa e cada vez mais presente na vida do povo. Mas o povo agora, na sua rebeldia, no seu orgulho, nesse desejo de ser independente de Deus, nesse desejo de seguir o próprio curso do seu coração, eles se rebelaram contra Deus, numa conspiração contra a vontade de Deus. E aí então, nesta oração, o Escritor relembra que isso trouxe sérios danos para a vida do povo. Eu gosto de uma explicação do Gustav Aulen sobre o pecado. Ele diz que o pecado ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto do pecado é a descrença. O pecado faz com que ninguém creia em Deus. Nós já nascemos com essa inclinação para não crermos em Deus. Só cremos em Deus pela graça mesmo, pela providência, pela soberana ação do Senhor. Mas nós, desde o berço, desde a mais tenra idade, somos inclinados a não crer em Deus, a não depender de Deus, a não querer a palavra de Deus. Esta é a nossa inclinação pecaminosa. E diz ele, este é o primeiro aspecto do pecado. O pecado gera descrença em todos os seres humanos. Ninguém é inclinado a crer, senão pela ação do Espírito Santo. Mas a segunda questão que ele trabalha no pecado é o egocentrismo. E ele diz que o egocentrismo faz o homem curvar-se para si mesmo. Faz o homem olhar para o seu próprio umbigo. De tal forma que nós nos preocupamos apenas com nós mesmos. Nos interessamos, às vezes, apenas pelo nosso bem-estar. E é isso que o povo de Deus aqui faz. Eles rejeitam a palavra de Deus. E Neemias aqui quer que o povo tenha isso bem certo na sua mente. Meus irmãos, e nós precisamos nos atentar para esta verdade. Olharmos para a história da igreja, olharmos para a história da redenção, como Deus se relaciona com o seu povo, sempre de forma bondosa e amorosa. Deus não pode negar a si mesmo. Por isso, em momento algum, ele rompe a aliança com o seu povo. Ele está presente na vida do povo o tempo todo. Mas esse egocentrismo, essa conspiração contra a vontade de Deus levou o povo à desobediência. E às vezes a gente olha para a história de Israel e fala, mas que povo ruim. Mas irmãos, nós também nos parecemos com o povo de Israel. Às vezes Deus conduz a nossa história de forma bondosa, amorosa, e nós, nas nossas orações, às vezes reclamamos. É claro que tem algumas questões que não são fáceis de digerir. É claro que tem algumas situações na nossa vida que são de fato difíceis. Mas se temos uma visão bíblica e uma visão cristã, nós precisamos olhar para a história e entender que Deus é quem conduz a história. Deus é quem conduz o nosso caminho. O Sproul, ele diz que não existe nem a menor molécula que esteja fora da vontade de Deus. E a primeira questão que eu gostaria que nós aprendêssemos aqui é que a nossa rebeldia, ela é uma conspiração contra a vontade de Deus. Rebelar-se, rejeitar a palavra de Deus, é conspirar contra a vontade do Senhor. Essa é a primeira lição que nós podemos olhar para esse texto e extrair. A segunda lição
é que a rebeldia, ela conspira contra a soberania de Deus. Vamos olhar o versículo 17, a parte B, e o versículo 18. Verso 17 e 18, a última parte do verso 17, diz assim: Tu é, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade. Tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Meus irmãos, esse povo que Deus tirou do Egito, que Deus abriu o Mar Vermelho, conduziu esse povo durante o dia com a nuvem, trazendo sombra sobre a vida do povo, à noite com a coluna de fogo, aquecendo, guiando o povo. Alguns teólogos chamam esse período um período do conhecimento de Deus, da providência divina. Um período em que o povo estava de forma mais próxima de Deus, desfrutando da presença de Deus. John Frame, ele destaca aqui um dos aspectos do senhorio de Deus, que é a presença de Deus em aliança com o seu povo. Deus numa relação inquebrável, inviolável com o seu povo, governando a vida do povo. Mas o povo agora conspira contra a soberania de Deus. E quando fazem um bezerro e querem um outro líder que não fosse Moisés, e nós lemos isso em Êxodo, e eles fazem um bezerro e vão adorar, na verdade o que o povo está dizendo ali é que eles não estavam satisfeitos com a forma com a qual Deus estava conduzindo a vida deles. Eles não estavam gostando do jeito de Deus liderar eles. E levantar Moisés para liderar eles nessa jornada e nesta caminhada. Leiam as Escrituras e nós vamos nos deparar com isso recorrentemente. Eu estou lendo 1 Samuel e vai chegar um tempo que os filhos de Samuel assumem a liderança. E se você ler o capítulo 8 de 1 Samuel, você vai ver, isso está lá registrado. O povo se vem em Samuel: olha, nós queremos outros líderes, nós não queremos seus filhos, nós queremos ser iguais às outras nações. E Deus diz: Samuel, não se preocupe, porque eles não estão rejeitando apenas você, eles estão, acima de tudo, me rejeitando. E ali é um preço. Quando o povo de Deus quer ser igual às outras nações. Quando o povo de Deus rejeita o governo de Deus. Rejeita o senhorio de Deus. Rejeita a soberania de Deus. Meus irmãos, uma doutrina que nos massacra, que nos conforta, é a doutrina da soberania de Deus. Sabe por quê? Porque tudo está debaixo do governo de Deus. Por isso que ela nos conforta, ela nos massacra no sentido de que nós precisamos atentar para a vontade de Deus nas situações mais trágicas da vida. Os momentos de alegria, os momentos de deleite, mas também nos momentos de dores. Deus governa todas as coisas. E por que então que o governo de Deus deve ser por nós algo que deve aquietar o nosso coração e deve nos conduzir a uma vida de confiança? O Frame diz: o fato de nós sabemos que Deus governa todas as coisas deve produzir nos seus filhos confiança, porque o final é para o bem dos seus filhos. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos investigar as Escrituras, precisamos investigar a história da redenção, meus irmãos, e tirarmos da história da redenção essas preciosas lições. A rebeldia conspira contra a vontade
de Deus, contra a palavra do Senhor. Mas a rebeldia também é uma conspiração contra a soberania de Deus. Como você e eu lidamos com o governo de Deus? Nós estamos satisfeitos com a forma que Deus tem conduzido a nossa vida, ou nós reclamamos, lamentamos, maldizemos? O povo falou grandes blasfêmias contra Deus. Paul David Tripp, ele diz que a pior ira é aquela que existe no nosso coração, não contra o próximo, não contra alguém, mas contra Deus. Quando lá no fundo nós ficamos irados com Deus, porque algumas coisas não deram certo, porque algumas coisas acontecem na vida de outras pessoas e na nossa vida não acontece. Porque tudo vai bem na vida de algumas pessoas e na nossa vida, às vezes, as coisas vão de mal a pior. Eu li um livro de Martin Lloyd-Jones sobre o Salmo 73, chamado Por que prosperam os ímpios? Azar entra em crise, porque ele vê os ímpios prosperando. Saúde boa, pele bonita, enquanto ele estava em crise. Mas no final ele diz, para mim, Senhor, a melhor coisa é estar perto de Ti. Porque a partir do verso 17, ele muda o foco. Ele passa a olhar para a vida da perspectiva de Deus e não da perspectiva humana. A grande questão, meus irmãos, é como nós estamos olhando para a vida. Numa perspectiva de Deus ou numa perspectiva humana? Se nós olhamos para a vida numa perspectiva humana, a nossa tendência é conspirar contra o governo de Deus, contra a sua soberania. Mas, em último lugar, a rebeldia também é uma conspiração contra a bondade de Deus. Meus irmãos, versos 19 a 25. Volte seus olhos para a palavra do Senhor mais uma vez. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Veja a presença de Deus constante o tempo todo na vida do povo. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Hesbom e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante ele os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua bondade. Rebeldia é uma conspiração contra a bondade de Deus. A expressão aqui, nada lhes faltaste, é a mesma utilizada no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a ideia do Salmo 23 é a da suficiência de Deus. Deus é suficiente para cada um de nós. O povo, em
em sua rebeldia, estava conspirando contra a bondade de Deus. Meus irmãos, as batalhas que lutamos, as pelejas que enfrentamos na nossa vida, elas só são vencidas porque Deus é conosco. A referência a essa parte é o capítulo 8 de Deuteronômio. Leiam depois Deuteronômio capítulo 8. A recomendação de Deus para o seu povo é: não se esqueçam de mim. Lembrem-se de mim. Quando vocês entrarem e possuírem a terra, lembrem-se. Não tenham outros deuses diante de vocês. Não achem que vocês se enriqueceram e tudo que vocês têm é pela força do próprio braço de vocês. Antes entendam que eu os conduzi. Não se esqueçam disso. E esquecer-se de Deus não é apagar Deus da memória. Há muitas pessoas que têm Deus na memória, clamam pelo nome de Deus. Mas o Stott faz uma observação que é muito pertinente. Ele diz, a respeito de tomarmos o nome de Deus em vão, e ele diz o seguinte: nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós clamamos por Deus, mas vivemos como se Deus não existisse. A nossa vida, às vezes, ela não reflete nada daquilo que nós temos na cabeça a respeito de Deus. E essa é a mesma ideia aqui, que a rebeldia do povo era uma conspiração contra a bondade de Deus. Olhe para a sua história, olhe para o seu passado. Às vezes eu faço esse exercício. Meu Deus do céu. Quando eu pego as minhas fotos de 10 anos atrás, eu sou tomado de uma intensa alegria. Eu penso na condição passada, pregressa, Deus alegra intensamente o meu coração. Como Deus vai conduzindo a nossa vida. Meus irmãos, tudo isso é expressão do cuidado e da bondade de Deus. Olhe para a sua história. Olhe para a sua vida. Você vai ter mais motivos para agradecer do que para se voltar contra a bondade de Deus. Deus é bom. E tem uma frase, o reverendo Jefferson já citou, que muita gente utiliza: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vamos olhar para a história. Vamos olhar para o passado e aprender a lidar de forma correta. Quando nós olhamos e damos com o passado de forma correta, nós tiramos lições para o presente e projetamos um futuro na dependência de Deus e à luz da palavra do Senhor. Que Deus nos ajude a tirarmos preciosas lições, ao olharmos para a história, sobretudo para a história da redenção. Amém?